resto das coisas. Trava tudo aqui, internet podre. Vocês estão vendo? Sim. Opa! Obrigada pela atenção de vocês. Eu vou deixar em tela cheia, então eu não tô vendo nada. Qualquer coisa, vocês falem comigo. Bom, gente, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Vou me apresentar rapidinho aqui e falar um pouquinho sobre o núcleo de gestão de pessoas, né? Esse que é o melhor núcleo dessa empresa, então, assim, se preparem. A gente deixou o melhor para o começo. Brincadeira, mas, assim, é realmente o melhor núcleo, não tem o que fazer. Pode passar, amiga. Bom, o GP é o núcleo responsável, basicamente, a Fecina já adiantou bastante coisa, né? É o núcleo responsável por cuidar da empresa internamente. Então, a gente que vê ali como estão as relações entre os membros, as relações entre os núcleos, a gente que procura incentivar engajamento e integração, né? Então, a gente cria os eventos, enfim, a gente vai destrinchar um pouquinho de cada atividade do núcleo, mas principalmente a gente trabalha na parte de resolução de conflitos e de administrar o clima organizacional, né? Então, assim, para que todo mundo consiga ter um bom ambiente de trabalho e trabalhar junto de forma saudável, sem que as demandas sobrecarreguem, enfim. Então, qualquer situação, assim, enfim, é o GP que resolve em relação a conflitos ou desentendimentos, é GP que soluciona. E aí, pode passar, né? Bom, esse é o nosso núcleo atualmente, essa é a formação. Eu vou pedir para cada um se apresentar um pouquinho, mas aí só para me adiantar, eu sou Stephanie, eu entrei no último processo seletivo, eu sou do 24, sou do 23.1, então eu estou no quarto período, né? E atualmente eu estou como diretora do núcleo, então alguns de vocês já me conhecem, ou porque são da minha turma, ou porque já fizeram entrevista comigo, mas é isso. Olá, gente, eu sou o Matheus, eu sou coordenador de gestão de pessoas nesse semestre. Estou muito feliz de conhecer todos vocês. Acho que eu não conhecia muita gente por turma igual a Stephanie, acho que só o pessoal que eu entrevistei mesmo. Todos estão, pelo visto, traumatizados com a pergunta do personagem histórico, mas vamos relevar. E, bom, bem-vindos, vocês vão conhecer um pouco do melhor núcleo da Argos, então vocês com certeza vão gostar bastante. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Júlia Goraeb, estou no quarto período, indo para o quinto, né? No caso, sou de 22.2. Tem pouquíssimas pessoas da minha sala aqui, acho que só uma ou duas pessoas no processo seletivo. Os que me conhecem provavelmente me conhecem das entrevistas, mas é um prazer estar no processo seletivo com vocês. Eu entrei junto com o Matheus e com a Stephanie no último processo seletivo, então agora a gente está tendo a oportunidade de passar pelas etapas do processo seletivo como quem faz o processo e não quem passa pelo processo. Mas é isso, a gente vai apresentar um pouquinho do nosso núcleo. Gente, é uma delícia, tá? Essa equipe aqui é maravilhosa. A gente fica muito feliz de receber todos vocês e fazer todo esse processo seletivo para vocês. Oi, gente, tudo bem? Por algum motivo minha câmera não tá ligando, mas ao longo aí da apresentação ela vai voltar. Eu sou Lorena, eu tô aí terminando a minha gestão de diretoria, já passando aí o núcleo para Stephanie. A gente tá nesse período que a gente chama de cogestão, né? Mas o GP já é aí da Stephanie como diretora.
Eu juro que eu nem lembro, assim, quando eu entrei exatamente, mas eu entrei junto com Fecina. Eu também sou de 22.2, então tem algumas pessoas aqui que eu já conheço. E é muito legal sempre fazer parte, assim, tão diretamente do processo seletivo e conhecer pessoas novas, né, assim, de outros períodos. E GP tá sempre aqui para vocês, gente. Qualquer coisa é só falar que a gente faz tudo e está presente em tudo. Então, é isso. Eu acho que o próximo slide é meu, então eu já vou continuar a falar. Se mais eu puder passar, por favor. Então, gente, começando a explicar um pouco das coisas do núcleo. O primeiro tópico, eu acho que o mais importante são as demandas básicas. A gente chama assim de demandas básicas porque são demandas rotatórias, né? E que todo mundo faz e são muito presentes na nossa rotina. Então, são demandas que a gente faz semanalmente ou de 15 em 15 dias, mas como elas são tão presentes, todo mundo que está em GP faz alguma dessas demandas em algum momento. E aí a primeira é o controle de presença nas reuniões. O GP fica responsável para ver a presença dos núcleos nas reuniões obrigatórias, ou seja, a gente tem a reunião geral, que é uma reunião que todos os núcleos têm que estar presentes, porque tem atualizações, né, sobre a empresa, sobre como está o andamento de cada núcleo. Então, é uma reunião que é importante todos estarem, então é obrigatória, assim como algumas capacitações para a empresa. E a IGP é responsável por ver, né, todo mundo que está presente ou não. E aí a gente passa já para o segundo tópico, que é justificativas. Inclusive, vocês receberam, né, o formulário de justificativas. E é muito importante que, caso você não consiga, né, participar de uma reunião obrigatória, o membro tem que justificar. A IGP é responsável de pegar essas justificativas e anotar para que essa falta não leve a uma possível advertência. Então, as justificativas são importantes por isso e alguém fica sempre responsável por ver todo mundo que mandou justificativas e marcar no controle de presença. E aí a gente tem também o envio dos calendários semanais, que como está ali no exemplo, é um calendário que a gente envia semanalmente com todos os eventos, né, digamos, obrigatórios da empresa, ou seja, reunião geral. Nesse momento aí é a semana de apresentações para vocês, que são todas obrigatórias. E aí a gente mandou esse calendário semanal e aí é uma das demandas, inclusive, que semanalmente a gente tem que fazer, por isso que demandas básicas. A outra é gravação de RG e capacitação, que aí, caso a pessoa não consiga comparecer, né, a gente tem um canal no YouTube, assim, interno, e a gente sempre grava as capacitações obrigatórias, as reuniões gerais, e bota no YouTube, assim, porque é realmente importante, né, você ter esse contato com essas reuniões para saber o andamento da empresa, o andamento dos núcleos. Inclusive, eu acho que aqui está sendo gravado também, então a gente vai disponibilizar para vocês também. E, por fim, como demanda básica, a gente tem o controle de advertência, que é exatamente aquele membro que não está participando das reuniões obrigatórias, não está participando das capacitações obrigatórias, e aí, se não tem uma razão, né, específica, se não aconteceu realmente nada, não teve justificativa, nem no formulário, nem depois, assim, que a gente sempre procura, né, saber se aconteceu alguma coisa ou não, aí a pessoa leva uma advertência. A gente também tem uma planilha para isso, o GP tem muitas planilhas, vocês vão ver isso. E a gente, né, vai contabilizando as advertências. Pode passar, Maju. E aí, outro ponto principal, assim, eu digo que um ponto base também de GP são os termos, porque GP, até o momento, está responsável pela parte burocrática também dos membros. Então, assim, atualização de planilha de membro, com todos os dados de vocês, está com GP, e a gente também é responsável por alguns termos. O primeiro que eu posso citar é o termo de adesão, que assim que vocês entram na Argos, vocês recebem esse termo dizendo que vocês entraram, vocês estão de acordo em fazer parte da instituição, e é muito importante vocês terem esse documento, né, consigo. E depois tem o termo de desligamento, que é quando você sai da Argos. A gente faz esse termo para você assinar que está saindo da Argos, e aí também tem ali o tempo que você ficou, o motivo que você está saindo. O termo de licença temporária, que é, geralmente, né, as pessoas que pegam esse termo entram, porque fazem algum intercâmbio, e aí vão passar um certo momento fora, perdão, gente, barulho, mas não querem se desligar da empresa, então a gente oferece esse termo de licença temporária, e a gente também tem certificado de participação, que vocês vão receber no final do processo seletivo também, e aí é um exemplo, certificado de pavão aí, de participação no processo seletivo, de entrada na empresa. Tem alguns eventos também que a gente pode oferecer certificado. Então, é isso em relação aos termos. Pode passar, Mica. Bom, gente,
Sim, juro. Sim, gente. Fizemos, todos nós fizemos, vocês vão fazer também, não é tão difícil. A minha parte agora é falar sobre advertências. Então, nosso sistema é composto por 4 níveis, né? E elas são distribuídas de acordo com a gravidade da, vamos pôr aqui entre aspas, né? Penalidade que a pessoa cometer. Então, de cima para baixo, da mais leve a mais grave, né? Azul, falta de comprometimento, deixar de responder o grupo. São coisas menores, assim, do cotidiano que não vão ferir tanto a empresa ou o funcionamento do núcleo ou alguma coisa assim. São coisas mais de falta de atenção, falta de participação, coisas mais pontuais. Então, você leva uma advertência azul. A advertência amarela, atraso de prazos, entregas de tarefas mal feitas, atrapalhar o planejamento de projetos quando você não faz alguma coisa ou faz alguma coisa que deu errado ali, você não consertou, tudo mais. Então, isso afeta um pouco mais o funcionamento interno do núcleo, pode afetar um projeto, dependendo de qual núcleo você for, pode afetar a entrega final de alguma coisa, pode afetar a comunicação com algum lead ou a comunicação interna dentro da empresa. Isso pode mexer com a nossa estrutura, mexer com o jeito que as coisas funcionam, travar alguns processos, alguns procedimentos internos. Então, a advertência amarela, a advertência vermelha é um pouco mais grave, né? Não responder a clientes, então, consequentemente, a gente acaba perdendo um projeto que poderia acontecer, faltar as reuniões sem justificativas, que a gente falou que a gente tem o form de justificativas, a gente tem as nossas planilhas, GP coordena tudo isso, então, como demanda básica, tem sempre alguém de olho nessas coisas. Ferir os valores da Argos, vocabulários inadequados na intenção de ofender alguém, na intenção de ofender, de denegrir, de diminuir, de machucar. A gente não aceita aqui dentro esse tipo de conduta. E a advertência preta, que essa advertência, quando você recebe uma dela, você é automaticamente desligado da empresa, não tem segunda chance, não tem nada disso. Então, são coisas realmente bem mais graves. Fraude no nome da empresa, agressão física ou verbal, assédio moral, conduta inadequada com clientes, deliberadamente ferir a imagem da empresa júnior. Então, coisas que agridem diretamente a nossa convivência, o nosso bem-estar e a nossa imagem, ou dos membros que seja, acarreta numa advertência preta imediatamente. Gente, eu tô aqui há 6 meses, a Rebeca pode falar que ela tá aqui mais tempo. Eu nunca vi esse tipo de advertência aqui, isso não acontece, graças a Deus, mas a gente tem toda uma burocracia para caso algo assim aconteça.
Gente, essa parte de eventos, a gente fica responsável também pela organização, eventos da instituição presenciais ou online. Os eventos online, por exemplo, vou começar falando por eles. A gente fez uma roda de conversa esse semestre, era um projeto que estava parado, já tinha um tempinho, e a gente retomou, eu fiquei à frente desse projeto e foi muito legal fazer. A roda de conversa é um projeto que a gente busca ex-membros da empresa Júnior, que já estão inseridos no mercado de trabalho, que já estão estagiando, que já estão efetivados em algum lugar, e a gente traz eles de volta aqui para a empresa para fazer essa roda de conversa, essa reuniãozinha, esse evento online, para a gente trocar experiências e conhecimentos, a gente saber como que é a área que essas pessoas estão trabalhando, como que é o cotidiano, como é o dia a dia, como a Argos ajudou a pessoa a conseguir o emprego, as habilidades que ela desenvolveu aqui dentro, que ela exerce na função que ela atua hoje em dia. Eu puxei a sardinha para o meu lado esse semestre, eu conversei com as meninas do governamental, que é a área que eu mais me identifico, né? Mas tem várias áreas de atuação dentro das relações internacionais. As próximas rodas de conversa vão ser em áreas diferentes, porque a gente já tem esse governamental. Está gravado, está no nosso YouTube, foi muito legal. Eu não quis escolher só mulheres, né? Mas é que acabou que só mulheres estavam nessa área, eu procurei elas no LinkedIn, achei elas, então aqui está o folderzinho para vocês verem do evento que a gente fez, a gente divulgou internamente no nosso grupo geral, e foi muito legal, foi um bate-papo muito gostoso, as meninas foram hiper solistas, então é um evento que estava parado, que a gente retomou e que vai continuar acontecendo. E a gente tem os nossos eventos presenciais também, que esse semestre ficou meio parado por causa da greve, as coisas rolaram de um jeito meio esquisito, né? Não tinha bandejão, não tinha aula, uns tinham aula, outros estão de férias há 3 meses, outros só pararam agora em agosto. Mas a gente faz o almoço do pavão, que a gente junta quantas pessoas derem, quantas pessoas estiverem disponíveis naquele dia, a gente manda no grupo assim, gente, quem pode almoçar no bandejão hoje, tipo assim, hoje não, terça-feira da semana que vem a gente se encontra na frente do bandejão 2 e é isso, a gente faz o almoço do pavão ali entre nós, tem as fotos aí bonitinhas dos membros que já compareceram, a gente não fez esse semestre, o bandejão estava falecido, mas vai voltar. A gente tem a nossa cerimônia de efetivação, que quando acaba todo o processo seletivo, a gente se encontra geralmente ali na beira do Graguatá, né, na orla, no final da praia, ali no final da UF, e a gente faz a nossa cerimônia de efetivação, a gente entrega os certificados para vocês, a gente se conhece, a gente tem esse contato presencial, porque a maior parte das nossas coisas são resolvidas por reuniões online e tal, então essa cerimônia de efetivação é muito legal, para a gente ter contato com as pessoas que já estão na empresa e para as pessoas da empresa conhecerem a gente que está entrando e tal. Então, são pessoas todas do mesmo curso também, não é todo mundo 100% estranho, mas a gente também não se conhece. Aí rola aquela cerimoniazinha, o pessoal se conhece, é muito legal, foi muito legal. E vamos torcer para estar um pôr do sol lindo, porque na hora que a gente entrou, que eu entrei, não estava um pôr do sol muito bonito, não. A gente também tem o Argus Day, que muitos de vocês participaram, que é um dia que a gente apresenta a empresa para os calouros que estão entrando. Esse ano vai rolar de novo, a gente já tem data marcada. É muito legal se vocês forem também, mesmo se vocês já tiverem ido, para ver como que vai ser a dinâmica, até porque esse ano vai estar com umas coisinhas diferentes, a gente vai acabar juntando outras instituições de RUF nesse dia da Argos também, então vai ser uma coisa diferente do que foi o último. E tem os eventos da Rio Júnior, que geralmente eles são no Rio. Eu, particularmente, nunca fui, acredito que a Rebeca já foi, ela pode falar sobre isso para vocês. Mas é um evento que a gente tem contato com outras empresas júniores, que a gente faz um network, que a gente conhece outras pessoas de outras faculdades, de outras EJs, a gente conhece o trabalho que outras EJs fazem, a gente divulga o nosso trabalho também, divulga a nossa empresa. Então, é uma conexão bem maior e bem interessante que a gente consegue ter nesses eventos da Rio Júnior. Posso explicar rapidinho? Bom, gente, um dos projetos que a gente tem para esse semestre também é o Dia do Marketing. A gente acabou se juntando com o marketing para fazer uma ideia, que é a Vitória, que é a ex-diretora, que provavelmente elas vão explicar um pouquinho melhor também lá na apresentação delas.
Mas, enfim, a Vitória tinha essa proposta e a gente acabou juntando para realizar ela agora, tirar do papel. E a ideia é mais ou menos juntar marketing GP para fazer um marketing interno, então, para promover um ambiente melhor para os membros internamente. Então, as ideias as meninas vão explicar um pouco melhor, mas é justamente isso de aumentar o engajamento e a integração por meio da estratégia, né? Então, de propor, de propor algumas ações voltadas mais para os membros mesmo. Pode passar. Gente, a gente tem a Pavan News, que é a nossa newsletter mensal, feita por GP, aí vai lá uma ou duas pessoas de gestão de pessoas, pede para cada núcleo falar um pouquinho como que foi aquele mês, o que aconteceu dentro do núcleo e tudo mais, e aí a gente faz um tema para cada newsletter, para cada mês. Então, tem aí uma do Carnaval de fevereiro e essa de maio, que, pelo que eu entendi, foi quando a Lady Gaga veio para o Brasil. Não foi a Lady Gaga, foi que veio para o Brasil, nada a ver, foi a Madonna. Nossa, gente, nada a ver. Eu não sei qual foi o tema dessa, eu não estava na IJ ainda. Mas tem uma pegada mais descontraída, uma coisa mais engraçada, tem piadinhas, a gente coloca um monte de meme dentro, porque é realmente uma atualização mensal dos núcleos da empresa para os outros membros, só que é uma coisa mais descontraída, mais engraçada, tem mais humor, é muito legal de fazer e é muito legal de acompanhar também. E vamos para um dos projetos que, na minha opinião muito particular, é um dos que mais GP tem que se orgulhar, que é o projeto da Embaixada Solidária. Essa é uma iniciativa que visa, basicamente, a gente trazer uma perspectiva de ação social para dentro da empresa. Então, toda essa questão de responsabilidade social que as empresas buscam ter em alguns momentos, a Argos busca através da Embaixada Solidária. Por enquanto, qual foi a nossa principal frente de trabalho? Arrecadação de roupas para doar para pessoas necessitadas, e aí a gente normalmente levava para ONGs. Então, a gente já teve parceria com algumas ONGs. O mais recentemente que a gente enviou para o evento do Rio População de Rua, que acontece lá no centro do Rio, na Catedral Metropolitana, mas a gente já teve várias ONGs, é muito legal, o pessoal se reúne para levar doação, é bem legal. Porém, a gente está pensando em expandir o projeto da Embaixada Solidária. Então, a gente está tendo a ideia de todo mês vir com algum tema de ação social. Então, por exemplo, no mês a gente faria um mutirão para doar sangue, no outro a gente focaria em ações de saúde mental, na outra em limpeza de praias, por exemplo, cada um em um tema, que daí a gente conseguir aumentar nossas frentes, principalmente porque a gente teve alguns problemas na frente de doação, mas isso vocês vão saber mais para frente. E aqui tem algumas fotos das nossas visitas, bem legal. Rebeca pode falar.
Obrigado, Rebeca, que eu não sabia se eu podia falar ou não, mas que bom que a gente pode, porque a situação é basicamente essa. E muito feio, gente, que como a Rebeca falou, eu não sei o que que eles querem fazer tanto com aquela sala, porque mal cabe uma pessoa, mas tudo bem. Enfim. Falando um pouco da coordenação, que é o meu cargo, a coordenação ela vai auxiliar a diretoria, então eu e a Stephanie temos aqui uma parceria muito forte, né? A gente da parte da coordenação busca principalmente manter a organização de documentos importantes para a GP e para a companhia no geral. A coordenação auxilia na formulação de projetos junto aos outros membros do núcleo, então isso é muito importante, porque a diretoria ela foca bastante em ações externas também, e a coordenação é bem voltada para a parte interna. Então, eu vou estar acompanhando todos os novos membros de GP, que eu espero que sejam muitos. E, por último, a gente fiscaliza questões gerais do núcleo. E, por último, que nós estamos vivendo agora, quer dizer, por último da minha parte, depois tem mais coisa, gente. O que nós estamos vivendo agora que é o processo seletivo. Então, o processo seletivo tem basicamente a função de trazer para vocês uma vivência uma vivência corporativa e vocês enfrentarem esses desafios do mercado de trabalho. Então, uma coisa que eu ressaltei muito das entrevistas, por exemplo, que vocês não precisavam se preocupar tanto, porque aqui é o lugar para vocês errarem, para vocês aprenderem. Claro, não errem tanto, né, gente? Tudo tem limites também. Mas, no geral, é um lugar para vocês somente aprenderem e se desenvolverem. O processo seletivo é gerenciado pelo nosso núcleo, GP, e é o pico dos nossos trabalhos, onde o GP tem mais demanda, porque é realmente a gente que pega, basicamente, as principais tarefas do PSEL. É um momento bem trabalhoso, porém, ao mesmo tempo, é muito edificante, porque é muito legal conhecer tanta gente nova e viver essa experiência de entrevistas, feedback, currículo. E, bom, é isso. Agora, Stephanie. Bom, gente, e só para finalizar um pouquinho, como a gente está nesse período de cogestão e como o Matheus já apresentou também algumas coisinhas, a gente ainda está bem animado, assim, com várias coisas para tirar do papel, e aí a gente está esperando muito que vocês entrem com esse mesmo gás que a gente está até hoje, mesmo que a gente já tenha feito há um semestre, né, o nosso processo seletivo, mas enfim. Algumas das ideias que a gente separou aqui nas nossas candidaturas e aí que a gente juntou, assim, para tentar trazer para a GP nesse semestre, estão aqui. Claro que tem muito mais e a gente vai vendo isso ao longo do tempo, vendo a viabilidade, né, de conseguir realizar os nossos projetos, mas aqui estão os principais que a gente pretende fazer o quanto antes, assim, para incrementar logo. Bom, então, em primeiro lugar, teria o calendário de sinergia entre núcleos, que seria justamente ter essa troca maior entre os núcleos e ver como a gente pode se ajudar. Então, por exemplo, o Endomarketing é um projeto de sinergia entre núcleo de GP e marketing, que é basicamente ver o que a gente tem em comum, ver o que a gente pode trocar um com o outro, ver o que a gente pode fazer junto, ou que faz mais sentido que um núcleo faça, enfim. Para aumentar também esse sentimento de pertencimento ali, de integração entre os núcleos. Bom, como o Matheus falou também, campanha mensal temática do Embaixada. Então, para a gente não deixar esse projeto tão à parte, assim, a gente pretende fazer um calendário também. Então, ter certinho definido cada mês uma ação social, né? Então, um projeto voltado para isso. As working times e o aumento das interações online. Então, seria a gente proporcionar mais integração no online, até porque a gente passa a maior parte do tempo aqui. Embora a gente também queira aumentar os eventos presenciais, que é uma coisa que faz muita falta, a gente também quer ter esse momentinho que seria, por exemplo, voltando para as working times, seria mais ou menos um tempo reservado ali para trabalhar junto. Então, da gente sentar, abrir uma chamada no Meet, por exemplo. A gente ainda vai formular isso melhor, eu, Fecina e Matheus. A gente estava conversando sobre isso, inclusive, esses dias. Que é mais um momento para a gente sentar e trabalhar, como ele falou, de descontração. Então, tipo assim, pode ser com sprint de foco. Desculpa pelo barulho, gente. Pode ser com sprint de foco. Então, a gente trabalha ali um período focado e depois aproveita o outro momento para conversar. E até para trocar com os outros membros da Jota. Então, às vezes você está com um problema, não sabe como resolver, ou precisa ali de uma solução criativa, assim, uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto talvez possa te ajudar. Então, essa é a intenção por trás. E, em paralelo com tudo isso, tem um maior intercâmbio entre os núcleos. Então, a gente quer proporcionar também que as pessoas conheçam mais o que é feito nos outros núcleos, apesar, além de só falar, tipo, exatamente o que cada núcleo é responsável, né? Então,
A gente quer que os membros tenham mais acesso aos projetos que são oferecidos pelos núcleos, né? Então, por exemplo, eu e o Matheus chegamos a fazer um projeto de análise de dados com a DMFIM, que foi muito edificante para a gente, principalmente quando a gente tinha acabado de entrar. Então, assim, a ideia é que a gente tenha isso mais frequentemente e que seja mais aberto para os membros. E aí, pode passar, né? Foi isso, assim, no geral. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu lembro de uma frase que a Maísa falou na minha apresentação, que foi que GP faz tudo. E realmente, GP segue fazendo tudo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tentem o trainee de GP. Vai ser muito bom ter vocês aqui. Tem alguns que eu já conheço, tem outros que eu ainda não conheço, mas eu estou muito animada para ter todos vocês aqui. E eu acho que todo mundo de GP também. Enfim, é isso. Qualquer coisa, GP está aqui para vocês, até para ajudar ao longo desse processo. Obrigada. Gente, só fazer um acréscimo, não é nem um acréscimo, só um elogio aqui. A gente está fazendo muita coisa nesse período de processo seletivo, vamos continuar fazendo. Lorena fez uma hipergestão aqui com a gente, ela segurou muita coisa, agora está saindo e está deixando na mão da Stephanie, que também já está movimentando muito o nosso núcleo, está trazendo novas ideias, está seguindo projetos que a Lorena trouxe. Rebeca, nossa mãe, vai deixar a gente, mas tudo bem, tudo tem sua hora, a gente está sofrendo esse luto, mas a gente espera que vocês entrem com muita energia, com muito vigor, porque é muito gostoso, a gente trabalha bastante, mas a gente também dá risada. Preparando esse slide, a gente passou assim uns 15 minutos antes de começar, só fazendo uma fofoquinha, só conversando, entendeu? Uma descontraçãozinha, nem sempre é uma dinâmica, às vezes é só uma conversa. Mas a gente tem uma energia muito legal dentro do nosso núcleo, a gente se dá muito bem, a gente trabalha muito bem junto, e a gente quer receber vocês nesse clima, a gente quer que vocês entrem desse jeito, se sintam acolhidos. A gente vai estar aqui durante todo o resto do processo seletivo, e para quem não entrar no nosso núcleo, a gente vai continuar aqui, a gente vai continuar fazendo esse trabalho de cuidado, de gestão aqui para vocês, então espero que vocês se sintam confortáveis com a gente, com quem vai ficar, com quem está saindo, porque elas não estão saindo agora, nesse momento. E é isso que eu tenho para falar para vocês. A gente vai abrir para as perguntas agora. Fiquem à vontade. Podem abrir microfone, câmera, podem mandar no chat. Esse momento é de vocês agora.